Olá pessoal, bom dia! Estamos aqui num dia nublado em Presidente Prudente, interior de São Paulo, para dar continuidade às nossas aulas. Bom, se você está aqui no meu canal do YouTube, você já deve ter visto em alguns lugares por aí uma playlist de aulas de biologia. Bom, a gente vai dar continuidade a essas atividades. Bom, e hoje o tema continua sendo organelas celulares. Porém, a gente segue numa outra direção. A gente vai falar hoje sobre organelas de transporte. Isso! O tema da aula de hoje é organelas de transporte. E como assim? Bom, se você já apareceu aqui assistindo outras teleaulas, você já deve ter visto que eu organizo as organelas de uma célula de acordo com a função delas. A gente já falou sobre organelas de metabolismo, a gente já falou sobre organelas de armazenamento e agora nós vamos falar sobre organelas de transporte. E organelas de transporte seria o quê? Organelas que são responsáveis por carregar de um lado para outro na célula alguma substância. Em geral, alguma substância de potencial nobre para ela. Aqui nós vamos falar basicamente de duas. Duas serão as organelas que a gente vai citar aqui na aula. Vão ser as organelas conhecidas como retículo endoplasmático. Aqui é importante a gente falar sobre esse nome, né? Por que diabos eu tenho uma coisa com um nome deste tamanho? O que significa ser um retículo endoplasmático? Bom, a palavra retículo vem de rede. Sim, uma rede. Imagine como uma grande rede de pesca que se espalha, que se abre, que cobre uma grande superfície. Agora imagine isso por uma coisa microscópica. O diminutivo de rede é retículo. E é sobre isso que a gente vai falar. Um retículo que fica dentro do citoplasma. Por isso, retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático para uma célula, ele meio que funciona como um sistema de encanamentos, como um mecanismo de levar substâncias que foram feitas num determinado ponto da célula até outro ponto da célula de uma forma mais rápida, mais eficiente, como se fosse, por exemplo, uma rede de encanamento que tem dentro de uma casa, ou o sistema de esgoto que existe numa cidade, ou seja, um mecanismo para distribuir substâncias. E aqui nós vamos observar que vai haver a presença de duas dessas organelas. Existem dois tipos de retículo endoplasmático. Os retículos que antigamente eram chamados de retículo liso e os retículos que agora são e os antigos, né, retículo rugoso. Por que antigo? Né? A gente chama de retículo endoplasmático liso exatamente porque na superfície dele ele vai ser absolutamente liso. E o rugoso, que na verdade esse termo é errado, o certo seria granuloso, é que na verdade na superfície dele a gente vai ter pequenos carocinhos, estruturas que vão formar como se fossem grãozinhos na parede dessa tubulação e que vão ser responsáveis por uma função muito importante dentro da célula. Bom, aqui começa a nossa história. Então a gente basicamente vai falar dos dois retículos endoplasmáticos. Vamos às funções. Bom, aqui eu tenho mais detalhes, tem mais proximidade. Bom, o retículo liso, ele tem como característica base a tubulação dele ser mais fragmentada. A tubulação dele realmente parece um monte de caninhos, né, como se fosse um bordado daqueles, né, todos cheios de ramificações, e como a gente vê, a superfície dele não tem nada aderido a ele. Né? Ele é conhecido como retículo liso ou também retículo agranular. Esse prefixo A na frente das palavras em biologia, isso é muito importante porque sempre remete à ideia de que alguma coisa está faltando. Então, agranular, que não tem grânulos. Já o retículo rugoso, ele vai ter uma série de carocinhos, que aqui nessa imagem ele aparece, né, esses pontinhos aqui, e esses pontinhos são nada mais nada menos do que os ribossomos. Isso mesmo. De longe parece pontinhos. De perto a gente vê que é uma organela, né? A gente já teve a chance de falar dos ribossomos em aulas anteriores. A gente hoje vai falar mais um pouquinho deles, mas fica atento. Aqui hoje o foco vai ser o retículo rugoso, né? E esses ribossomos são organelas produtoras de proteínas, né? O que faz então do retículo rugoso uma grande máquina de fazer proteínas também. Cada ribossomo faz as proteínas e já canaliza ela para dentro dessas tubulações. Essas tubulações têm uma aparência um pouco mais reta, mais linear e que vai conduzir essas proteínas pela célula inteira.
tá? Lembrando que ribossomo pode aparecer aderido ao retículo endoplasmático granuloso, granular ou rugoso, escolhe o nome que você quiser, e enquanto que ele também pode aparecer solto, disperso aí pelo citoplasma. Por exemplo, se a gente pensar em bactérias que não vão ter nenhuma dessas organelas, nenhuma dessas estruturas, a única organela que ela tem assim é os ribossomos, e eles vão estar todos soltos pelo citoplasma, beleza? Bom, esse aqui é um bom caminho. Então, primeira diferença, um tem ribossomo e o outro não tem. Com relação à função, enquanto o retículo rugoso fabrica proteínas, o retículo liso ele vai desempenhar duas principais funções. A primeira deles é fabricar gorduras e a segunda deles é eliminar de dentro da célula tudo que a célula possa ter de componente tóxico. Ou seja, à medida que a célula está ali vivenciando as ações de metabolismo delas, às vezes ela fabrica uma substância ruim sem querer, e isso tem que ser posto para fora. Então aqui repete aquela ideia de que o nosso amigo retículo liso tem o papel de uma rede de esgoto, canalizando esses componentes tóxicos para fora da célula, tá? Bom, mas hoje o assunto não fica só por aqui, tá? A gente precisa evoluir um pouquinho esse tema. E para a gente evoluir, eu queria falar um pouquinho sobre a síntese proteica. E o que seria isso? É exatamente o mecanismo como uma célula fabrica as suas proteínas. A gente já falou em outros vídeos sobre fabricação de proteínas, que tem ribossomo e tal, mas a gente não entrou em detalhes. E a gente vai ver que a fabricação de proteínas tem tudo a ver com materiais genéticos. Basicamente, o código para fabricar todas as proteínas que existem dentro de uma célula está no seu núcleo, está armazenado no seu DNA. O nosso DNA ele vai ter o que a gente chama de código genético. Em cada uma dessas pontinhas aqui, desse fio tramado, como se fosse esse espiral aí, nós vamos ter a combinação de 4 substâncias que se repetem inúmeras vezes. Substâncias essas que a gente, para não ficar na decoreba de nomes, a gente lembra mais das iniciais. Seria a timina, representada pela letra T, adenina, que a gente representa pela letra A, citosina pela letra C e guanina pela letra G. Para não esquecer, TACG, eu lembrei. TACG? Lembrou? Então, bom, aí o que acontece? Essa sequência de substâncias que a gente chama de nucleotídeos, presos no DNA, eles vão criar uma sequência. Essa sequência vira um código de letras. E nesse código está armazenada a informação de como faz uma proteína lá pelo ribossomo. Entretanto, os ribossomos, a maioria deles não estão dentro do núcleo, eles estão todos lá no citoplasma. Então esse código genético tem que arranjar um caminho para chegar lá. E aí, como que é feito? Bom, esse código genético é então copiado e um trecho dele vai lá para o ribossomo. Aqui é importante dizer que o DNA ele é um código genético de fita dupla, principalmente no caso dos animais, vegetais e outros seres vivos aí celulares. Só nos vírus que o DNA vai ter fita simples. E essas fitas, essas duas fitas que se tramam para compor o DNA, elas vão ter letras complementares. E essa regra ficou conhecida como regra de Chargaff. Chargaff foi um cientista que foi quem estabeleceu uma relação matemática, dizendo que para cada T que existe no nosso DNA, existe um A correspondente a ele. Ou seja, o A sempre se liga ao T. E o T sempre se liga ao A, claro. E o C vai se ligar sempre ao G, sendo dessa forma o G também se liga ao C, então as quantidades são sempre equivalentes. Então, a quantidade de A é sempre igual a de T e C igual a G, regra de Chargaff. E qual que é a lógica? Qualquer uma dessas duas fitas que se abrir, ela vai ter a receita, no caso, uma versão espelhada da mesma receita de como fabrica uma determinada proteína por uma célula. Sim, senhores. E aí, o que mais que a gente precisa saber sobre isso? Bom, a partir do momento que eu tenho esse código genético precisa ser copiado, porque o DNA ele não tem como sair de dentro da célula. Então, o que é feito com ele? Eu tiro um pedaço dele, só aquele trecho que me interessa, e copio numa versão que possa ser retirada do núcleo. E esse trecho copiado seria como se, por exemplo, eu tivesse
livro de receitas de 500 páginas de como faz uma proteína e eu preciso só de uma página. Aí eu vou lá e faço um rascunho. Esse rascunho, que aqui a gente chama de RNA, no caso RNA mensageiro, ele agora sim vai lá para o citoplasma. E aí lá no citoplasma ele pode então finalmente carregar a codificação. Só que para ele poder existir, vai precisar ter uma alteração no código genético. Nesse processo de um trecho de DNA virar um RNA, eu vou substituir nesse RNA todas as letras T pela letra U, que representa uma outra substância, a uracila. E aí, a partir deste momento em que eu substituí a uracila, esse código genético consegue então ir até o nosso amigo ribossomo. Essa etapa da síntese proteica é o que a gente chama de transcrição. Então a gente vai ver aqui, ó, tem o código genético, esse código genético então vai ser copiado, um pedaço dele, né? Porque lembrem-se que o nosso DNA é quilométrico. A gente tem aí uma sequência de muitas receitas para fabricar muitas proteínas. Tem um monte de letra lá solta também que não serve para nada. E aí eu copio só o trecho que me importa. E esse trecho que me importa, aonde eu tiver que combinar A com T, em vez de pôr um T, eu boto um U. Beleza? Bom, aí as uracilas vão então finalmente passar pelo ribossomo. E ao passar pelo ribossomo, nós fazemos então a decodificação. Esse trecho final é conhecido como tradução, onde um RNA mensageiro finalmente pode ser convertido em uma proteína. Bom, esse era o começo da conversa. Essa aula vai ter uma sequência agora, onde a gente vai explicar em detalhes. E essa parte dos detalhes fica então para o próximo vídeo. É isso aí, eu espero que vocês tenham curtido. Curte, comente, compartilha. Por favor, espalhe essa semente, ajude esse professor a ficar conhecido e a divulgar um pouco mais de ciência de uma forma leve, tranquila, sossegada e, enfim, através de uns slides fofinhos aqui que eu mesmo faço. Bom, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, valeu, tchau! Valeu, tchau, tchau, beijo mãe, beijo pai, beijo amor, beijo cachorro, que eu não tenho, tchau!